Você foi ensinado que ser bom é virtude, que agradar, ceder, sorrir e ser compreensivo é sinal de evolução, que o mundo recompensa quem é gentil, quem entende os outros, quem evita conflito. Mas ninguém te avisou que no mundo real, isso te transforma em alvo. Você já sentiu isso. No trabalho, quando engole sapo para manter a boa convivência. E no fim, quem sobe é o cara frio e direto. Nas relações, quando se doa, escuta, espera, entende. E ela some sem nem explicar porquê. Nas amizades, quando é sempre você que manda mensagem, que releva, que perdoa. Até a hora em que percebe, só você está tentando. O mundo não respeita a bondade, respeita fronteiras. Maquiavel disse, é muito mais seguro ser temido do que amado. Ele não defendia crueldade gratuita. Ele entendia o jogo. Quem busca ser querido por todos, termina invisível, relevado, ridicularizado. Hoje, em tempos de redes sociais onde tudo gira em torno de curtidas, aprovação e imagem, ser bonzinho virou um veneno disfarçado de virtude. Você vai acumulando frustração, silenciando desconfortos, aceitando o inaceitável, tudo para manter uma paz que só existe do lado de fora. Um estudo da Harvard Business Review mostra profissionais mais assertivos, que impõem limites e não têm medo de desagradar, são promovidos mais rápido, porque transmitem clareza, força, liderança. E o mundo responde a isso. Este vídeo não é um convite à frieza, é um alerta. Se você é sempre o compreensivo, o que cede, o que releva, o que espera, uma hora vão pisar. E você vai engolir de novo, para não parecer difícil. Até o dia em que não sobrar mais nada de você. Só um reflexo pálido, cansado, sem voz. Hoje, a gente vai quebrar isso. Vamos olhar de frente para essa bondade que te enfraquece. Vamos entender por que os bonzinhos são os primeiros a cair. E como transformar sua gentileza em poder, com limite, com clareza, com respeito por si mesmo. Porque ser bom não é problema. O problema é ser bom para todo mundo, menos para você. Gentileza em excesso é confundida com fraqueza. E quando isso acontece, o resultado é sempre o mesmo: desrespeito, rejeição, invisibilidade. Você tenta ser justo, compreensivo, disponível, mas em vez de reconhecimento, recebe silêncio. Em vez de gratidão, desprezo. Por quê? Confundido com submisso. Porque quem vê sua gentileza sem firmeza, entende como submissão. Você acha que está sendo maduro. Eles acham que você é fácil de manipular. A sua intenção é nobre, mas a leitura social é outra. Ele deixa, então não merece respeito. Síndrome do agradador. Essa necessidade de agradar, de evitar conflitos, de manter todo mundo confortável, não é generosidade. É medo. Medo de rejeição. Medo de abandono. Medo de ser quem você é e não gostarem. Isso nasce lá atrás, quando você aprendeu que amor se ganha sendo bonzinho. Mas isso te prende, te faz esconder sua raiva, seu desconforto, sua verdade. E aos poucos, você se dissolve nos outros. Hollywood te enganou. Os filmes venderam a ideia do cara legal como herói. Ted Mosby, em How I Met Your Mother, parece o exemplo ideal. Romântico, sensível, compreensivo. Mas na vida real, caras assim acumulam frustração, porque tentam comprar amor com carinho. Tentam ser amados por se sacrificarem. Mas ninguém se apaixona por sacrifício. As pessoas se conectam com verdade, não com concessão. Amor condicional. E o mais cruel, quanto mais você tenta agradar, mais se distancia de quem você é. Você se adapta, se molda, se esconde. E quando mesmo assim não é escolhido, a dor é dobrada. Porque além de rejeitado, você foi rejeitado sendo alguém que nem era você. O preço de ser bonzinho é alto. Você não perde só respeito, você perde a si mesmo. E ninguém te devolve isso. Ou você começa a impor seus limites agora, ou vai passar a vida esperando que alguém perceba seu valor, enquanto te usam como escada. Maquiavel não falava sobre crueldade. Falava sobre estratégia, sobre entender o jogo da vida como ele é, e não como gostaríamos que fosse. E ele foi claro:
Quem quer ser amado por todos, acaba ignorado. Quem sabe ser frio quando necessário, impõe respeito. Frieza estratégica. Ser racional não é ser cruel. É se proteger. É entender que nem todo mundo merece sua vulnerabilidade. Que há momentos em que ceder é perder. Que a empatia sem critério vira fraqueza explorável. Maquiavel sabia disso. E você também já sentiu. Quanto mais você tenta ser gentil em ambientes de disputa, mais te atropelam. Não. Confunda empatia com fraqueza. Sentir não é problema. Mas deixar que o sentimento decida tudo por você, isso te coloca em risco. Você precisa saber quando acolher e quando cortar. Quando compreender e quando impor distância. Isso não te torna insensível. Te torna lúcido. Carl Jung dizia que a compaixão sem limite é uma forma de fraqueza que destrói quem a carrega. Escolha suas batalhas. Nem todo mundo merece sua explicação. Nem todo conflito vale sua energia. Tem guerras que você ganha se retirando. Pessoas que você vence ao ignorar. Preservar sua paz não é covardia. É estratégia. É maturidade emocional. O valor do medo. Maquiavel dizia que ser temido impõe mais respeito do que ser amado. Não pelo terror, mas pela imprevisibilidade. Quando você mostra que não aceita tudo, que sabe se afastar, que não depende, você se torna mais forte, mais admirado, mais respeitado. Porque o medo, nesse contexto, é o nome que a sociedade dá ao respeito que nasce do limite. O mundo respeita quem sabe dizer basta. E a frieza, bem dosada, bem intencionada, é o escudo de quem não quer mais sangrar por qualquer um. A cultura pop vendeu a ideia de que o cara legal é o prêmio, que basta ser gentil, presente, romântico, que o amor virá. Mas a realidade é mais dura. O cara legal quase sempre termina em último, porque ele joga um jogo emocional baseado na troca. E ninguém se apaixona por dívida. Nice guys finish last. Essa frase virou clichê, mas tem dados por trás. Estudos em psicologia social mostram que homens excessivamente agradáveis são percebidos como menos atraentes e menos confiáveis em contextos de liderança e desejo. Por quê? Porque a gentileza, quando vem carregada de insegurança, soa como manipulação disfarçada. O cara legal muitas vezes não está sendo bom. Está tentando ser aceito a qualquer custo. O anti-herói respeitado. Olhe para os personagens que as pessoas admiram. Walter White, de Breaking Bad. Tommy Shelby, de Peaky Blinders. Homens quebrados, sombrios, mas verdadeiros. Eles não pedem licença, não mendigam amor, não sacrificam sua identidade para agradar. Eles impõem, erram, sofrem, mas são autênticos. E é isso que os torna magneticamente respeitados. A trama dos fracassados emocionais. O cara legal vive esperando reconhecimento por sua bondade. Mas ninguém é amado por ser previsível. Ninguém admira quem nunca se impõe. O bonzinho constrói uma narrativa onde ele sempre é a vítima do mundo. Mas por dentro, o que ele quer é ser visto como herói. Só que não há glória na submissão, nem paixão na doação sem limite. Autoestima tóxica. Essa busca por ser bom esconde algo mais profundo: medo. Medo de não ser suficiente como é. Então ele compensa com favores, atenção exagerada, presença constante. E cada não que recebe valida o que mais teme, que ele só tem valor quando serve ao outro. Ser o cara legal é uma armadilha. Você se sente moralmente superior, mas emocionalmente frustrado. Se sente certo, mas nunca é escolhido. Porque o mundo não precisa de mártires emocionais. Precisa de homens verdadeiros. Você já se perguntou por que parece que só quem é bom demais é passado para trás? Porque quanto mais você se doa, mais te cobram. Quanto mais você facilita, mais abusam. É porque no mundo real, ausência de limite é convite. Silêncio é autorização. E quem não se impõe é usado. A energia do alvo fácil. Existe algo invisível em você quando não coloca fronteiras. É como um cheiro que atrai predadores emocionais. Pessoas que farejam fragilidade, que detectam insegurança disfarçada de gentileza. E essas pessoas vão se aproximar, não para te amar, mas para te usar.
O efeito tapete. Você permite 1, 2, 3 vezes. Releva a ofensa, aceita migalha, espera consideração. E quando se dá conta, virou chão. As pessoas passaram por cima, secaram sua energia, esvaziaram sua dignidade. E você continua ali, achando que está sendo nobre. Mas ser piso não é virtude, é autonegação, validação infinita. Você vive para agradar, para ouvir um obrigado, para sentir que é querido, para não ser rejeitado. Mas essa fome por aceitação te torna escravo. Cada relação vira uma negociação emocional. Você dá, esperando algo de volta. E quando não vem, dói. Porque no fundo, tudo era troca, disfarçada de bondade. O medo de conflito. Você não impõe limites porque tem medo do confronto. Medo de parecer grosso, egoísta, duro. Mas evitar conflito custa caro. Custa seu espaço, sua verdade, sua paz. O conflito que você evita por fora vira guerra dentro de você. E um dia, você explode ou adoece. Pessoas boas não são usadas porque são boas. São usadas porque não sabem proteger sua bondade. E ninguém vai te ensinar isso. Você precisa decidir, vai continuar agradando para ser aceito? Ou vai começar a ser claro para ser respeitado? Ser gentil não tem nada a ver com ser menos homem. Mas quando a gentileza é usada como máscara para esconder insegurança, o que você tem não é bondade. É uma masculinidade ferida. Psicologia da castração emocional. Desde pequeno, você ouviu que homem de verdade não grita, não impõe, não se impacienta. Que ser controlado, gentil e previsível é sinal de evolução. Mas ninguém te contou que, ao negar seus impulsos, sua raiva, sua firmeza, você foi se castrando, reprimindo instintos naturais que não são violentos, são vitais. E hoje, você não sabe mais se impor, só sabe ceder. A vergonha de dizer não. Você sente culpa por dizer não, como se fosse egoísmo, como se estivesse machucando alguém. Mas essa culpa é reflexo do medo de não ser aceito. Você prefere se trair do que correr o risco de ser rejeitado. Só que cada sim que você dá contra a sua vontade te enfraquece. E a vergonha que você tenta evitar volta como ressentimento. Ser agradável versus ser autêntico. Você aprendeu a ser agradável, a sorrir quando quer sumir, a entender quando quer explodir, a aceitar quando quer fugir. Só que isso não é ser bom, é ser refém. Agradar é comportamento treinado. Autenticidade é coragem crua. E é isso que falta em você quando diz que é legal demais. Coragem de mostrar sua verdade. Referência filosófica. Schopenhauer dizia que o desejo de aprovação dos outros é a pior das fraquezas, porque nos torna reféns de uma liberdade que não é nossa. Você construiu sua masculinidade para ser aceito, mas isso te roubou o eixo. Te fez gentil com o mundo, mas ausente de si mesmo. Ser homem não é ser duro o tempo todo, mas também não é ser dobrável o tempo inteiro. É hora de rever o que você chama de gentileza e entender se isso é bondade ou medo de não ser amado. Você passou a vida tentando ser querido e confundiu ser aceito com ser respeitado. Mas o respeito não nasce do afeto, nasce do limite. Estabeleça limites sem culpa. Toda vez que você coloca um limite, sente culpa, como se estivesse sendo duro demais, insensível demais, distante demais. Mas essa culpa é resquício de uma identidade construída para agradar. Você não está machucando ninguém ao dizer, isso eu não aceito. Você está se curando, porque limite não é violência, é autocuidado. A arte de se retirar. Você acha que precisa explicar tudo, justificar cada decisão, argumentar até a exaustão para provar que está certo. Mas o silêncio também impõe. Retirar-se é uma linguagem poderosa. Quando você sai de cena sem implorar compreensão, você ensina. Ensina que sua energia não está à venda, que sua presença é escolha, não carência. Respeito é construído no silêncio. Não é gritando que você vai ser ouvido, é sendo firme na ausência. Às vezes, sua ausência tem mais peso do que 1000 discursos. Quando você para de insistir, de correr atrás, de justificar, você cria um vácuo. E nesse vácuo, o outro é obrigado a rever, a sentir sua falta,
a entender que perdeu algo que não era fácil. Frase impactante: se você não define o que aceita, o mundo define por você. E o mundo é cruel com quem não sabe onde começa, com quem deixa a porta aberta esperando que alguém a feche com carinho. O mundo entra, suja, bagunça e vai embora. E você fica, juntando os cacos de novo. Ser respeitado não é sobre impor medo, é sobre ser claro. É sobre mostrar que você se escuta e que não vai mais se calar só para manter gente por perto. Existe uma força silenciosa que não precisa provar nada. Um tipo de homem que não se desespera por atenção, que não muda sua essência por ninguém. Esse homem pode até ser rejeitado, mas nunca diminuído, porque ele sabe quem é. Consistência, comportamental. O respeito nasce da repetição. Não adianta ser firme hoje e se anular amanhã. As pessoas te testam, sempre. Mas quando você se mantém, quando não recua, não muda de discurso, não tropeça na própria insegurança, você se torna confiável. E confiança é a raiz da reputação. Quem muda de cor para cada ambiente nunca será levado a sério. A força do desapego. O homem inabalável não implora, não se ajoelha emocionalmente. Ele pode gostar muito, mas nunca ao ponto de se perder. O apego transforma amor em vício. E um viciado faz qualquer coisa para manter a fonte. Desapegar não é frieza, é liberdade emocional. É saber que você ama com presença, não com submissão. Influência contemporânea. Jordan Peterson fala sobre hierarquias naturais, que os homens mais respeitados não são os mais agressivos, são os mais centrados. Os que transmitem clareza, calma, consistência. Você não precisa gritar para ser ouvido. Precisa estar tão firme por dentro que o mundo se ajusta ao seu redor. Modelo de conduta. Pense no estoico urbano. Aquele cara que escuta mais do que fala, que escolhe as batalhas, que não reage por impulso, que observa, que sente, mas não se desestrutura. Ele não precisa ser temido, porque é respeitado. Ele não se desespera por aprovação, porque sua presença já comunica poder. Essa reputação não se constrói em um dia, mas começa com uma decisão: parar de implorar por afeto e começar a proteger sua essência. Ser bom não é o problema. O problema é ser bom com quem te diminui. Ser bom sem critério. Ser bom até se perder. Mas quando você transforma essa bondade em força, ela se torna poder. Bondade com limite é virtude. Ser gentil com limite é um ato de coragem, porque exige consciência. Você sabe quando parar, quando ceder, quando impor. Sua gentileza não nasce da carência, nasce da escolha. E isso muda tudo, porque agora quem recebe seu cuidado entende. Não é automático, é merecido. Assertividade é amor próprio. Aprender a se posicionar é um gesto de amor com você mesmo. Você para de viver em função do que os outros esperam e começa a viver com base no que você sente. Quando você diz, isso eu não aceito, não está criando distância, está criando espaço interno, está abrindo caminho para a autenticidade, a bondade do guerreiro. Nietzsche dizia, o homem superior é aquele que sabe quando ser gentil e quando ser duro. Isso é maturidade, saber acolher, mas também cortar. Saber perdoar, mas também esquecer. Saber se doar, mas saber recuar. Você não precisa abandonar sua sensibilidade. Só precisa protegê-la de quem a trata como fraqueza. Exercício final. Durante os próximos 7 dias, não peça desculpa por existir. Não se explique por ser intenso, por sentir demais, por dizer não. Apenas observe. Observe como o mundo muda quando você muda o lugar de onde fala. Quando sua voz vem do centro, e não da carência. Sua bondade pode ser seu maior poder, mas só se você parar de oferecê-la a quem só veio para consumir. Maquiavel diria, quem busca ser amado acima de tudo acaba sendo pisado, porque amor sem respeito é ilusão, e respeito sem limite é impossível. Você não precisa virar um monstro, mas precisa deixar de ser presa. Não se trata de ser frio, se trata de se valorizar. Se trata de entender que a sua gentileza, sem proteção, te torna vulnerável demais num mundo que nem sempre retribui com justiça. Ser bonzinho é pedir para ser ignorado.
É aceitar o papel de coadjuvante na sua própria vida. É deixar que os outros ditem quanto você vale. Mas quando você se torna claro, firme e seletivo, algo muda. As relações mudam. A forma como te olham muda. Porque você para de implorar por pertencimento e começa a ocupar espaço com presença. Nos próximos 7 dias, diga não ao que te diminui, sem se explicar, sem se desculpar. Apenas diga não e observe. Observe como isso não afasta as pessoas certas, só afasta as que estavam ali pela sua fraqueza. Essa não é uma jornada de se endurecer, é uma jornada de se lembrar que você tem valor, que você tem voz, que você não veio ao mundo para ser aceito por todos, mas para se respeitar o suficiente a ponto de não se perder mais por ninguém. Respira fundo. O jogo mudou. E agora você joga por você,